Vamos lá, galera, dando continuidade então. Vamos falar agora sobre as chamadas citações fictas, tá? Ou seja, citações fictas ou presumidas. Aqueles casos que eu não tenho absoluta certeza se o cara foi citado ou não, tá? Não tem ordem, tá? Então vou começar pela citação por edital. Artigo 256 do CPC. Primeiro ponto é o seguinte, presta muita atenção no que a gente está falando. Nós estamos falando de citações fictas, citações presumidas, ou seja, acho que eu não preciso nem de falar que essas modalidades citatórias são citações excepcionais, ou seja, são casos excepcionais de citação. Você só pode fazer citação por edital nas hipóteses que eu vou listar para vocês agora, tá? Então, qual é a primeira hipótese aqui? A mais conhecida, o cara está em local incerto ou não sabido. O cara sumiu, gente. Não sei o paradeiro dele. O cara se escafedeu nesse mundão e agora eu não sei onde ele foi parar, tá? Aquele exemplo clássico que eu gosto sempre de usar, parece que nunca vai acontecer, mas existe, né? Tem muita gente que sai de casa, desaparece por diversos motivos da vida. Então, eu cansei do casamento, o cara meteu um pé, falou que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Foi com a roupa do corpo, sumiu. Isso acontece. Já fui procurado, não sei se alguém conhece aqui de área de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, eu sou de Campo Grande. Não moro mais em Campo Grande, mas sou nascido e criado lá. Advoguei muitos anos em Campo Grande. Uma vez me procurou no escritório uma senhora, já com seus 70 anos, alguma coisa nesse sentido, já uma senhorinha idosa, né? Ela veio falar, meu filho, meu ex-marido está aqui, a certidão de casamento. Eu falei, nossa, a senhora tem 30 anos de casada. Ela falou, pois é, meu filho, essa é a história. Eu tenho 30 anos no papel, mas o cara sumiu já tem mais de 20 anos. Ele sumiu. Ele saiu de casa, foi embora, não sei onde foi parar, não sei se está vivo, não sei se está morto, desapareceu. E hoje eu queria regularizar minha situação. Eu não queria ficar desse jeito e ficar casada. Ela tem direito de ajuizar uma ação de divórcio? Claro. E como é que você vai localizar o réu? O marido dela ou o ex-marido, que ela está separada de fato há anos dele. O cara está em local incerto ou não sabido. Agora veja bem, não basta você afirmar na petição inicial que o cara está em local incerto ou não sabido. Olha o artigo 256, parágrafo 3º. Tem que ter no processo demonstração que foram esgotadas as tentativas de localização. Foram esgotadas as tentativas de localização. Ou seja, foi ajuizada a ação, o judiciário tentou localizar o sujeito de diversas formas. Como é que funcionam essas tentativas de localização, Haroldo? Não estou entendendo. Antigamente, o judiciário redigia ofícios e encaminhava aos órgãos públicos. Hoje é eletrônico. Hoje o judiciário tem um sistema, que é o chamado sistema Infojude, Bacenjude, Renajude. Então, por exemplo, o juiz entra no Bacenjude e ele verifica as informações em nome do sujeito perante os bancos. Eu tenho algum cadastro perante um banco nacional, um banco brasileiro? Aí o sistema responde, diz se tem, não tem. Olha, abriu uma conta no Banco Bradesco, lá não sei aonde, lá tinha um endereço. O que acontece? A partir dali o oficial de justiça vai tentar procurar esse cara, naquele endereço que veio apresentando naquela resposta. Tentou achar, não localizou, negativa. Tribunal Regional Eleitoral, Receita Federal, você tenta em todos os órgãos públicos. Demonstrado no processo que foram esgotadas as tentativas de localização, aí você pode partir para a citação por edital. Entendeu? Primeira hipótese é essa, quando o cara está em local incerto ou não sabido, tá? Segunda hipótese é o caso de inacessibilidade. Entende bem aqui, tá? O cara está em local inacessível. A primeira hipótese, eu não sabia onde ele estava. A segunda hipótese, eu sei onde ele está. Você está compreendendo esse raciocínio? Eu sei onde ele está, mas qual é o meu problema? Fisicamente eu não consigo chegar até ele. Juridicamente eu não consigo chegar até ele. Então eu tenho uma inacessibilidade física, né? É uma inacessibilidade geográfica. Como assim, Haroldo, geográfica? Cara, o cara mora num local que realmente eu não consigo chegar até ele. Eu não consigo acessá-lo. Eu não consigo chegar até o endereço dele. Você compreende isso?
Um exemplo clássico que você tem aqui no Rio, as pessoas perguntam muito, o cara mora na favela. O cara mora numa comunidade totalmente dominada pelo tráfico, né? Como é que você faz? Você não tem solução, né? Não tem como ir lá. A associação de moradores, gente, foi isso o tempo, tá? Hoje em dia, nem a associação de moradores mais recebe citação. Então o negócio ficou muito complicado, o cara realmente está inacessível. Você ainda pode pensar, alguns casos, tá, de pessoas que moram em bairros muito distantes, localidades muito distantes. O Brasil é gigante. Se você se embrenhar nesse Brasilzão de meu Deus, às vezes você vê locais, né, reportagens da televisão, que tem que pegar 2 dias de barco, pegar uma canoa, pegar não sei o que para chegar até o cara. O cara está fisicamente inacessível. O local realmente é completamente inacessível, tá? Ou a chamada inacessibilidade jurídica. O que é inacessibilidade jurídica? A inacessibilidade jurídica você vai achar no artigo 256, parágrafo 1º. O cara mora em outro país, tá? Então, estou ajuizando uma ação, aponto o endereço do cara. O cara reside no Japão, o cara reside na Argentina, mora na China, sei lá, Colômbia. Tem que ser expedida uma carta rogatória, mas houve recusa ao cumprimento da carta rogatória. Isso pode acontecer? Pode, pô. Você pode ter recusa ao cumprimento de uma carta rogatória? Pode, pô. Então, por exemplo, eu estou ajuizando uma ação, indico o endereço do cara, o cara mora nos Estados Unidos. É expedida a rogatória para os Estados Unidos e essa rogatória retorna sem sucesso. Olha, Justiça Americana informou que não irá cumprir essa carta rogatória. Justiça Americana pega e informa que não irá dar cumprimento a essa carta rogatória. Como que nós vamos fazer? Não tem solução, né? A Justiça informa que não vai ter como cumprir essa carta rogatória. Não tem o que fazer. O cara juridicamente está inacessível. Você tem mais um problema um problema estatal, né? Um problema de política de Estado, né? O Estado estrangeiro se recusa a cumprir uma carta brasileira. Pode acontecer, né? Terceira hipótese, tá? Terceira situação. Terceira hipótese autorizadora de uma citação por edital, né? Terceira hipótese autorizadora de uma citação por edital. Quando eu tenho um réu desconhecido. Eu tenho um réu incerto. Presta atenção, tá? Aqui o local era incerto. Agora o réu é incerto. Eu não sei quem é o réu da minha ação. Eu não consigo identificar quem é o réu, o polo passivo da minha ação, tá? Haroldo, mas como assim? Como eu não consigo identificar quem é o réu da minha ação? Galera, presta atenção. Eu estou ajuizando uma ação e eu não consigo identificar o polo passivo da minha demanda. Pensa uma ação de reintegração de posse com uma cabeçada de gente que invadiu minha propriedade, um monte de gente, aquele movimento de gente, então movimento de sem terra, movimento de não sei o que invadiu a minha propriedade. Eu quero ajuizar uma ação de reintegração de posse. Como é que eu faço? Complicou. Você concorda? Eu tenho que ajuizar uma ação em face de réus desconhecidos. Eu não tenho identificação deles. Ainda te falo mais, né? Eu não tenho identificação deles. Se você for lá tentar, né, passar uma lista para eles botarem nome, identidade e CPF, você vai tomar um tiro. Não dá, né? Então você pensa aqui, ó, um exemplo. Uma ação de reintegração de posse contra uma multidão de pessoas. Tem uma cabeçada de gente, né? Eu tenho um monte de gente, né? Como que eu identifico aquele povo todo? Você não tem como. E como é que fica a ação? Vem ajuizar uma ação em face de réus desconhecidos. Como é que você vai fazer? Você vai descrevê-los ao máximo que você pode. Que estão acampados no imóvel localizado na rua tal, endereço tal, todos de camisa vermelha, com faixas, com barracas, armados, com foice, com não sei o quê, tudo em mãos, né, numa rebelião. Tá lá, uma multidão de pessoas. Um outro exemplo também, muito conhecido, que é a ação de uso capião. Todo mundo já teve um exemplo desse, conhece alguma situação dessa. Imagina, você tem bairros que eles não têm uma regularização fundiária, você não tem uma regularização das propriedades. A maioria das pessoas tem posse.
posse durante vários anos e anos e anos exercendo a posse naquele imóvel. Isso acontece? Acontece. Esse cara vira para você e fala, doutor, eu queria que o senhor requeresse para mim um uso capião. Capaz de ainda falar lá, né? Requer um uso campeão, aquelas coisas que a gente conhece e escuta por aí. O cara vira para você e pede para você ajuizar uma ação de uso capião. Beleza? Ele requereu para você ajuizar um uso capião. Você fala para ele, vem cá, mas cadê o documento? Não tem documento, não tem papel, não tem nada. Você vai num cartório do Registro Geral de Imóveis, tira certidões em nome daquele imóvel, daquela localidade, aquele endereço. Cartório, não tem matrícula. Não consta nenhum proprietário, não tem sequer matrícula para esse imóvel. Como é que você resolve isso? Entendeu o raciocínio? Você vai ajuizar uma ação de uso capião em face de proprietário desconhecido. Compreende isso? Eu vou ajuizar uma ação de uso capião em face de um proprietário completamente desconhecido. Ah, Haroldo, mas como é que funciona isso? Agora você vai começar a entender. Aí você vai entender por que a gente fala que a citação predital é uma citação ficta. Ela é completamente ficta. Então você perceba que eu tenho situações que eu não tenho o que fazer. Eu chego a um ponto tal que eu não tenho solução. Eu chego a um grau tal que eu não tenho alternativa. Eu não tenho mais o que fazer. O cara vai ter que ser citado para edital. E é algo totalmente ficto, né? É uma ficção jurídica, né? Eu vou trabalhar aqui com uma ficção. Eu vou publicar editais e vou considerar, vou fingir que o cara leu. Não confunde o que eu estou falando aqui com citação nula, tá, gente? Pelo amor de Deus, a citação é válida, porque eu não tenho outro caminho para resolver o problema, tá? Então vai ter que ser citada desse jeito mesmo. A citação por edital, ela é uma citação totalmente válida, tá? Não tem nenhuma nulidade na citação por edital. Ela é uma citação totalmente válida, tá? Não tem nenhum tipo de nulidade numa citação por edital. Eu cheguei a uma situação tal que eu não tenho mais alternativa. Como eu não tenho mais o que fazer, eu vou citar o cara desse jeito, tá? Entende bem isso? Então vamos lá. Como é que funciona a citação por edital? Como é que funciona o procedimento da citação por edital? Então vamos lá. Deixa eu esperar que o quadro evaporar aqui, que eu passei álcool pra caramba aqui para limpar o quadro. Então assim, distribuí minha petição inicial, tá? Distribuí a petição inicial, aconteceu uma das hipóteses do artigo 256. Aconteceu uma das hipóteses do artigo 256. Por exemplo, chegou um caso de um local incerto. Chegou um caso de um réu desconhecido. Tem que ter uma dessas hipóteses do artigo 256. Tá? Tem que ter uma das hipóteses do artigo 256. Aconteceu uma dessas situações, resolvido o problema. Então tem um dos casos do artigo 256. O juiz vai determinar que seja feita a citação por edital. Tem que ter autorização do juiz, tá? Agora toma cuidado. Olha o artigo 257, inciso 2. Muita gente deve estar falando por aí. Ah, vai publicar em jornais de grande circulação. Galera, foi-se o tempo, tá? Foi-se o tempo que jornal era o principal meio de comunicação. Hoje é a internet. Outra coisa, publicar em jornal, se há de convir. Publicar em jornal, né, se há de convir. Publicar num jornal hoje é muito caro, não vai ter a penetração, o alcance que você imagina. Quanto tempo você não abre um jornal para ler? Fala para mim. Muitos anos, né? Então o que o código fez hoje? Os editais, o edital é uma convocação. Você vai veicular na internet. Você vai veicular onde na internet? Site do TJ, site do CNJ. Não sei se você sabe, todos os tribunais têm redes sociais, pô. Todos os tribunais hoje em dia eles têm redes sociais. Então você tem Instagram, você tem Facebook. Às vezes você divulgar numa rede social pode ter muito mais alcance do que divulgar no jornal. Então você vai veicular na internet. Haroldo, mas não pode mais sair no jornal, nessas coisas? É excepcional. Ah, em comarca que não tenha tanto acesso à internet. Aí você vai para a modalidade raiz. Jornal, rádio, qualquer outro meio que pareça adequado. Mas não é mais a regra. Tá? Cuidado que esse raciocínio mudou. Então, artigo 257, inciso 2 do CPC. Você vai publicar o edital hoje, né, na internet, nos meios eletrônicos. E aí vai acontecer o seguinte, quando o juiz determinar a publicação, tá, pelos meios eletrônicos, ele vai fixar um prazo de dilação, que é um prazo de 20 dias
a 60 dias. Um prazo de 20 a 60. Esse prazo de 20 a 60, toma cuidado, tá? É um prazo para se aguardar ver se o edital repercute. Se as pessoas tomam ciência do edital, tá? Então você perceba que não é um prazo para apresentação de contestação, não é um prazo para você praticar atos processuais, muito pelo contrário, você tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui é um prazo para que durante esse prazo se aguardar o comparecimento do citando. Então, muito pelo contrário, tá, gente? É um prazo para não se praticar atos processuais. É um prazo para não ter a prática de atos processuais. Vocês compreendem isso? E aí, tem que colocar para vocês aqui uma observação extremamente importante. Se é um prazo para você não praticar atos processuais, né, que está lá no artigo 257, inciso 3, 257, inciso 3. Eu preciso que você conjugue esse artigo com o artigo 219, parágrafo único do CPC. É um prazo para não ter a prática de ato processual. É um prazo que o processo fica parado em cartório, aguardando ver se o réu comparece. Ou seja, se não é um prazo para a prática de ato processual, ele é contado em dias corridos. Você compreende isso? Só se conta em dias úteis prazos para a prática de ato processual. E aqui não é para praticar ato processual nenhum, não é prazo de contestação. Você entende bem isso? Isso aqui não é prazo de contestação. Quando que começa o prazo de contestação? Quando encerrar esse prazo, no primeiro dia útil subsequente, começa o prazo de contestação. 15 dias para apresentação de contestação. Você entende bem isso aqui? Quando que começa o prazo de contestação na citação por edital? Quando terminar o prazo de dilação fixado pelo juiz. O prazo de contestação começará quando acabar o prazo de dilação pelo juiz. Encerrou um prazo, primeiro dia útil subsequente, começa outro prazo. Artigo 231, inciso 4 do CPC. Encerrado o prazo de dilação, veja bem isso. Qual é o prazo de dilação? De 20 a 60. Encerrou esse prazo, automaticamente começa o prazo de 15 dias úteis, evidentemente. Aqui é o prazo de contestação, prazo para a prática de ato processual, para o réu contestar. Entendeu bem isso? Cuidado, isso aqui é pergunta clássica de prova, hein? Quando que começa o prazo de contestação quando o cara é citado por edital? O prazo começará quando terminar a dilação firmada pelo juiz, tá? E aí você tem que tomar cuidado com o seguinte. Haroldo, esse aqui é o prazo de contestação. Vamos supor que o réu fique revel sem advogado. Se acontecer do cara ficar revel, ou seja, não apresentar contestação, então o réu permaneceu revel, não apresentou contestação no processo, então ele está revel, tendo sido citado por edital. O que vai acontecer aqui? O juiz está obrigado, nos termos do artigo 72 do CPC, a nomear um curador especial. O juiz está obrigado a nomear para ele um curador especial, que é um defensor público. Então, olha quantas formalidades você tem. Tá? Isso aqui é tema muito perguntado em prova, tá, gente? Tem muita peculiaridade, né? Muito detalhezinho para você guardar. Então, toma cuidado. Foi citado por edital, passou o prazo de dilação de 20 a 60, começou o prazo de contestação de 15 dias, não apresentou contestação. Eu tenho um réu revel sem advogado. Tem que ficar revel, sido citado fictamente e ter permanecido sem advogado. Ficou revel, tá? Ficou revel, foi citado fictamente e sem advogado. Vai ter que ser nomeado um curador especial, que é uma função exercida pela Defensoria Pública. Lembrando, a Defensoria Pública tem a prerrogativa de intimação pessoal
prazo em dobro e ainda pode contestar por negativa geral. Ainda pode apresentar contestação por negativa geral. Defensoria Pública tem 3 prerrogativas aqui, tá? Ele pode ser intimado pessoalmente, né? Ele será intimado pessoalmente, pode não, falei errado. O curador especial será intimado pessoalmente de todos os atos do processo. Haroldo, como assim intimado pessoalmente? Se o processo for físico, o processo é remetido ao gabinete do defensor. É remetido ao gabinete do defensor. Se for eletrônico, ele é intimado eletronicamente para esse ato. Ele tem prazo processual dobrado, sempre. Tá? Onde está isso? Artigo 186. E ainda pode apresentar contestação por negativa geral. 341, parágrafo único do CPC. 341, parágrafo único do CPC. Como assim contestar por negativa geral? Se o defensor for intimado, chegar ao processo, não verificar nada de relevante para ser alegado como defesa, ele não está obrigado a inventar defesas. Ele vai poder contestar genericamente os fatos que foram articulados na petição inicial. Quando ele contesta por negativa geral, ele controverte todos os fatos narrados na petição inicial. Qual a vantagem dele contestar por negativa geral? Você evita o efeito de presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial. Você evita o efeito de presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial. Você compreende isso? Qual a ideia da lei? A citação é muito frágil. Como é uma modalidade de citação que ela é muito frágil, ela é muito fraca, não quer dizer que ela é inválida, hein? Ela é uma citação válida, porém ela é frágil. A lei, para reforçar o contraditório, exige a presença de um curador especial. O cara é intimado pessoalmente, tem prazo em dobro para apresentar a contestação, tem 30 dias úteis e ainda pode contestar por negativa geral.